Hi guys, como vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai trabalhar com um assunto voltado para a área de eletrodinâmica e ainda a gente não vai trabalhar com o assunto de eletrônica. Então, se você é entendido na área de eletricidade, entende o básico de eletrodinâmica ou quer conhecer só a parte de eletrônica, espero que você assista os próximos vídeos, mas essa parte é voltada para quem não tem conhecimento nenhum voltado para a área de eletricidade. Então, bora pro vídeo. Eu me chamo Daniel e esse é o Mark Lab. Hi guys, como vocês estão? Hoje a gente vai trabalhar o assunto voltado para a área de eletricidade dinâmica. Todavia, tem um pequeno assunto voltado para a área de eletroestática que a gente trabalha muito bem com a parte de eletrodinâmica e fazer um processo, um auxílio da parte de eletroestática, a conexão de eletroestática com a parte de eletrodinâmica, que é a parte de potencial elétrico. Vocês sabem o que é potencial elétrico? Lembra que a gente estudou a parte de a região, o campo elétrico de uma partícula, certo? Só que tem um detalhe. Quando a gente trabalha aqui, a gente pode observar as linhas de força e pode observar que a cada vez que a gente afasta da partícula, as linhas de força, elas diminuem a intensidade delas. Isso quer dizer que eles têm umas regiões de potenciais diferentes que faz sobre a partícula, ou seja, quanto mais próximo da partícula, mais força ela vai fazer, e quanto mais distante, menos força ela vai fazer. Isso é bem observável se a gente aproximar um ímã, por exemplo, que exerce uma força eletromagnética ou uma força magnética, por exemplo. Cada vez que a gente aproxima dois ímãs, eles têm uma força tanto de atração quanto de repulsão muito maior. Quando a gente afasta, a distância entre eles quase não tem uma força de atração ou repulsão, por isso que eles não se atraem. E aqui ocorre semelhante com as partículas elétricas. Existem regiões com potenciais de força diferentes. São as chamadas regiões equipotenciais, que são as regiões que têm mesma potência de força. Vamos observar aqui, ó. Nessa linha tracejada como completo que rodeia a partícula elétrica, ela tem potencial semelhante. E se a gente for comparar com outras regiões, a gente vai ter uma diferença de potencial entre os pontos. Então, se a gente liga daqui até esse daqui, a gente tem uma DTP, ou a gente conhecido mais como tensão elétrica, que é medida com uma unidade muito conhecida que é o volt, que é a diferença de potencial. Então, se aqui tem 10 volts de potência e aqui tem 30 volts de potência, a diferença de potencial entre eles é 20 volts. Conseguiram entender o básico? Então agora a gente vai para a parte de eletrodinâmica. Lembrem desses conceitos de diferença de potencial. Agora a gente vai trabalhar justamente com a eletrodinâmica. A eletricidade, como a gente já viu, é a movimentação de carga elétrica. E em física, a dinâmica é o ramo da mecânica que estuda o movimento de corpos e a causa desses movimentos. Então, a gente vai trabalhar justamente com a movimentação dessas partículas elétricas. Lembrando que o assunto que a gente tinha visto no assunto eletrostático, a gente tinha estudado conceitos e fenômenos que ocorriam com a partícula parada. Agora a gente vai estudar o que ocorre quando a partícula entra em movimento. E o primeiro conceito que a gente vai entrar é justamente a parte de corrente elétrica, que é quando uma partícula sai de um ponto e se desloca para o outro. Essa causa de deslocamento se deve justamente à diferença de potencial. Ou seja, quando eu conecto dois pontos com diferenças de potenciais diferentes, ou DDPs diferentes, ocorre uma circulação de partículas elétricas. E a quantidade, e como é que a gente mede essa corrente elétrica que a gente vê? Ela se a gente pegar, por exemplo, em um fio, é a área transversal do fio, ou da área que ela circula, e a quantidade de partículas que passa durante essa área transversal sobre um determinado tempo. Então, é a quantidade de partículas, aquele que a gente tinha trabalhado na aula passada, sobre o tempo. E assim a gente consegue medir a quantidade, a corrente elétrica que circula por entre esse fio. E a unidade de medida na qual a gente trabalha é justamente dada pela André Marie Ampère. Acho que é assim que fala. Que é justamente o cientista que estudou
e dedicou sua vida à parte de eletromagnetismo, voltado para a área de eletromagnetismo. Muito fundamental, inclusive a gente pode fazer uma análise só dele, do tanto de estudos e conhecimentos que esse cara tem. Então a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere. Existem alguns diferentes tipos de corrente elétrica. O primeiro dele é a corrente contínua, na qual se mantém um valor constante à medida que o tempo vai. Então sempre passa um valor de corrente elétrica sempre constante. Aqui tem a corrente alternada, que na verdade varia tanto a quantidade quanto o sentido da corrente, o valor da corrente, seja ela positiva ou negativa. E tem as correntes pulsantes, que elas não são consideradas alternadas porque não ocorre uma variação de valores negativos e positivos, mas elas variam em relação de módulo ou intensidade de corrente elétrica. Inclusive, a gente tem como fazer uma corrente alternada se tornar uma corrente pulsante e até sincronizar para que ela seja, dentro do circuito, seja uma corrente contínua. E isso a gente vai ver mais para frente, inclusive, na parte de eletrônica um pouco mais avançada. E, inclusive, existe uma recomendação de filme muito bom que se chama A Batalha das Correntes. Não vou falar os sites que vocês podem assistir, porque a gente não está patrocinado. Mas fala justamente da briga entre Thomas Edison, que defendia a transmissão elétrica por corrente contínua, e Nikola Tesla, que se vocês conhecerem muito bem a marca Tesla, foi em homenagem a esse cara, que defendia a corrente alternada na transmissão de energia elétrica. Se vocês souberem, inclusive, a utilização de corrente alternada hoje em dia, Tesla ganhou, e hoje a transmissão de energia elétrica é feita por corrente alternada, mesmo que ocorra alguns pequenos pontos de transmissão de corrente contínua ainda. A última coisa que a gente vai ver é o caso da resistência elétrica, que é como se fosse o seguinte: a diferença de potencial, quando a gente tem uma diferença de potencial dentro do circuito, a gente tem uma circulação de corrente elétrica, que é o caso daqui. Tem uma diferença desse ponto aqui para esse ponto aqui. Então tem uma circulação de corrente elétrica do ponto positivo para o negativo, sempre nesse sentido. Lembrando que esse é o sentido convencional, não é o sentido real. O sentido real, na verdade, é o contrário, inclusive. Mas não tem muita diferença quando a gente estiver trabalhando com os cálculos e tudo. Tá. Quando a gente tem essa diferença de potencial, a gente pode colocar uma resistência elétrica, que é justamente a limitação, se a gente for observar aqui, esse carinha com o chapéu aqui, ó, que tenta limitar ou reduzir o valor da corrente elétrica, da intensidade de corrente elétrica dentro do circuito. Pois essa intensidade de corrente elétrica, dependendo do circuito, pode ser prejudicial e queimar alguns componentes que a gente estiver utilizando. Então é sempre importante a gente ter uma resistência elétrica ao decorrer do circuito. Por hoje é isso, pessoal. Inclusive, a gente vai ver, a próxima aula não vai ser voltada diretamente para o curso, mas vai ser algo bastante importante, na qual a gente vai entender como é que funciona um resistor elétrico. Por hoje é só, pessoal. Um beijo e pau na máquina. E até a próxima aula.